O projeto Escola e Comunhão, ele tem como intuito apresentar a economia de comunhão para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E a nossa ideia foi apresentar justamente para o terceirão, porque são os alunos que vão sair da escola agora e futuramente eles vão estar no mercado de trabalho e eles vão ser o futuro da sociedade. A primeira fase do nosso projeto foi a parte do planejamento, então foi bastante enriquecedor esse processo para a gente, porque a gente teve que pensar o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer, então a gente pensou em toda a metodologia. A gente vai apresentar para os alunos o estudo de caso das mães empreendedoras. Em seguida, a gente vai apresentar o conteúdo com os principais conceitos da economia de comunhão. O Rogério, dono da Lopiano, também vai fazer uma apresentação para os alunos. No final, a gente também vai passar um formulário com algumas perguntas para ver o que eles absorveram dessas apresentações. E, por último, a gente vai fazer o sorteio dos brindes. Então, nesse processo todo, a gente teve que tomar conta de orçamento, teve que fazer articulação com a escola, o planejamento de todo o projeto. Então, a gente teve contato mesmo na prática de como é fazer um evento. Nós estamos aqui hoje para realizar o nosso projeto de extensão Escola e Comunhão na Escola Laviniense. Então, hoje a gente está aqui com a expectativa, enorme para a realização do projeto. Foi muitas semanas de planejamento e de preparo para estarmos hoje aqui. Então, hoje, o nosso objetivo principal é que a gente consiga passar para os alunos o conhecimento que a gente obteve na universidade. Então, foi no próprio curso que a gente conheceu a economia de comunhão e que conheceu o empresário Rogério Cunha, que está hoje aqui como nosso parceiro, que veio como convidado para mostrar a experiência dele, da economia de comunhão na sua empresa. Então, a gente achou importante mostrar tanto a parte da teoria quanto a parte da prática. E a gente está muito feliz. Bom, as minhas expectativas é conseguir realizar o evento como um todo, realizar as apresentações, também trazer a dinâmica com os brindes e garantir que os alunos entendam o que é economia de comunhão. Fiquei responsável pela parte teórica do projeto. Eu espero que eu consiga apresentar. Eu estou um pouco nervosa para entrar lá dentro e encarar a multidão. E eu espero que o pessoal também entenda o assunto e o que a gente veio trazer com ele. E de fato gera impacto que a gente espera. Estamos prestes a iniciar a nossa apresentação e é impossível não sentir um turbilhão de emoções. Nós passamos semanas planejando, muitos desafios pela frente, discutimos ideias, revisamos o conteúdo e chegamos até aqui, no dia da nossa apresentação. Agora, com tudo pronto, a expectativa e a ansiedade tomam de conta e estamos prontos para dar o nosso melhor. Nossa apresentação está muito dinâmica e eu acredito que os alunos do terceirão do Laviniense irão adorar nossa apresentação. E com vocês o nosso projeto de extensão Escola e Comunhão. Eu queria agradecer a todos vocês. A gente está no 4º período e a gente faz a disciplina de políticas públicas no curso de administração e de economia de comunhão, E a gente achou importante trazer isso para as escolas, porque vocês estão saindo do ensino médio agora, vão entrar nas universidades, vão entrar no mercado de trabalho, vão ter empresa. Esse caso demonstra muito bem como a economia de comunhão é importante para alguns empreendedores. Então, mesmo você não tendo uma empresa, você pode aplicar a economia de comunhão
para você mesmo. Uma alegria estar aqui com vocês. Para a gente se conhecer um pouco mais, eu começo me apresentando. Eu sou o Rogério, um dos sócios da Lopiano. Tinha 12, 13 anos, eu falei, papai, vou começar a engraxar teu sapato. Aí ele, beleza. Aí toda semana era uma graninha ali a graninha certa. E depois eu acabei tendo uma experiência também na lanchonete do meu pai. Eu acho que quase ninguém aqui de vocês conheceu, porque foi uma lanchonete que funcionou até 98, foi o Zizas. Tinha sorvete, tinha milkshake, tinha hambúrguer. Eu não sei como faz pra A senhora conheceu, professora? Poxa, que bom. Então lá no Zizas foi assim, todo o meu percurso. Comecei a falar na Lopiano como é que a gente faz para aplicar a economia de comunhão. Então eu botei aqui como é que pode ser aplicada e o nosso objetivo principal é que sirva de inspiração. Quem sabe quantos de vocês aqui, daqui a, vocês estão no terceirão, vão começar o percurso de... Quais os maiores desafios que eu percebi durante o projeto? Eu acho que começou já desde o planejamento, porque a gente teve que conciliar as nossas reuniões, os nossos encontros e todo o planejamento em si com a nossa própria rotina. Então tinha que conciliar com o trabalho, com as aulas, com tudo para a gente conseguir fazer o que se encaixasse melhor para todo mundo. Então, outra dificuldade também que a gente teve foi mais na parte da aplicabilidade, porque a gente não quis fazer uma coisa mais muito teórica, muito monótona. Então foi por isso mesmo que a gente quis entrar com o Rogério, para ser um exemplo, para ter uma descontração, porque senão ia ficar uma coisa muito monótona e muito chata. Eu fiquei responsável por elaborar o material de apresentação, fazer a articulação com a escola e a parte da direção criativa. Em relação à articulação com as escolas, foi a minha maior dificuldade, porque a gente entrou em contato com 6 escolas, algumas a gente não teve resposta, outras ficaram de dar um retorno, mas o Laviniense foi a escola que realmente conseguiu marcar um horário para a gente realizar uma reunião e para combinar, para alinhar a apresentação. Eu e a Larissa, nós apresentamos para os alunos os principais conceitos sobre economia de comunhão e após essa apresentação a gente distribuiu um formulário com 6 perguntas, que é a partir dele que nós vamos elaborar nossos resultados. Bom, quais foram as minhas expectativas com o projeto Escola em Comunhão? Nós enfrentamos um desafio muito grande que foi conciliar nossas atividades pessoais com o projeto, que exigiu muita dedicação de nós, exigiu muito tempo, ficamos muitas noites reunidos para realizar nosso projeto escrito, nossa metodologia, nosso orçamento, toda a parte técnica do projeto foi muito desafiadora. Eu e a Bianca fomos responsáveis pela introdução da apresentação, iniciamos apresentando a nossa equipe, introduzindo o pensamento do projeto de extensão, qual o seu objetivo, a sua importância na vida dos universitários. Após isso veio o Rogério, trazendo uma apresentação dinâmica, o case Lopiano e como foi introduzida a economia de comunhão na empresa dele, na Lopiano. E os alunos adoraram, eu acho que eles entenderam de forma muito mais clara quando foi apresentado esse exemplo prático para eles. Deu uma dinamicidade para o projeto incrível. Então eu sou Rogério Cunha da Lopiano e queria dizer para vocês que foi um percurso muito bem elaborado, esse com as alunas da UEA. Então desde ali do evento de agosto que nós nos conectamos, elas viram que daria para propagar essa ideia de economia de comunhão nas escolas. Eu achei uma excelente ideia, inclusive eu registro aqui que foi a primeira vez que nós falamos de economia para alunos do ensino médio. Então foi realmente uma construção de todo um percurso que passou ali por algumas reuniões de planejamento. Nós tentamos entender como é que seria o melhor formato, porque tem que ser um formato dinâmico. Depois fizemos uma revisão no conteúdo para saber se o conteúdo estava legal. A parte de conceitos, elas se esmeraram muito para fazer um conceito bem dinâmico, para que todos entendessem a parte conceitual. E depois, então, eu entrei e elas tiveram a ideia de me chamar para contar um pouco da experiência de como se vive na Lopiano. E nós sentimos hoje que realmente o evento foi um evento de sucesso. Durante o evento nós percebemos os alunos muito atentos a todo o conteúdo e atingimos o objetivo, que era plantar essa sementinha. Muitos ali provavelmente vão ser empreendedores e já vão ter conhecido o conceito de economia de comunhão. Então, as alunas aí dessa matéria estão aprovadas. Realmente foi um conteúdo muito bem passado.
senti a segurança de todos ao passar ali o conteúdo e ficou tudo muito bem apresentado. Então, foi um evento de sucesso. Obrigado. Para mim, em específico, eu senti dificuldade em falar em público, porque eu fiquei responsável por apresentar a parte teórica do projeto da teoria de empreendedorismo e de economia de comunhão, como isso se aplicava na economia de comunhão. Então, para mim, a parte de apresentar, de fato, para mim é um pouco desafiador por conta da minha timidez. Eu sou um pouco tímida e, então, esses, para mim, foram os 2 maiores desafios. Bom, o meu maior obstáculo durante o projeto foi realmente colocar toda a visão que a gente tinha em prática, como a gente ia analisar os resultados. Então, quando a gente teve a ideia dos formulários, quando começou a colocar tudo assim em disposição, a gente conseguiu criar a nossa ideia e colocá-la em prática, o que foi muito bom. Os principais papéis durante o projeto foi a questão de analisar o documento que a gente iria entregar para o professor, tanto de todas as fases. Na fase 1 eu ajudei muito a escrever o documento, também ajudei na questão das ideias, a gente sempre dava opiniões de design. Eu também fiquei responsável por ter o estudo de caso, revisar o estudo de caso e transformar ele em algo que a gente pudesse apresentar para os alunos de uma forma que eles pudessem entender. Eu também ajudei um pouco com a ideia das dinâmicas, de tipo o que a gente ia dar de brinde. Então, esses foram os meus papéis principais. Também fui uma das pessoas responsáveis por ter a ideia, que seria trazer para a escola. Então, quando os outros gostaram da ideia, também foi muito importante. Conseguiria me resumir em poucas palavras qual foi o nosso papel hoje na apresentação? Eu acho que hoje o nosso papel principal foi mediar as atividades. Então a gente, obviamente, iniciou apresentando o projeto, apresentando por que a gente estava lá, mas uma parte muito interessante que eu achei foi porque a gente iniciou com uma pergunta. Então eu perguntei para eles se eles pudessem definir qual era a impressão deles de economia de comunhão em uma palavra, qual seria. E isso foi muito interessante para a gente conseguir comparar a impressão deles do antes e do depois. Tu lembra quais foram as primeiras palavras? Eles estavam um pouco tímidos no começo, né? Eles foram se soltando e eles conseguiram resumir a economia de comunhão em igreja, centros comunitários, comunhão. E aí, a partir disso, conseguimos medir nossos resultados. Sim, então eles tiveram uma impressão que era uma coisa mais relacionada à religião. Sim, eles não tiveram a impressão do que realmente é a economia de comunhão. Sim. Só após isso, a nossa apresentação, que eles conseguiram entender o que a economia de comunhão prega. Aí eu acho que depois que teve o estudo de caso, a apresentação e a dinâmica com o Rogério, que ele pôde mostrar na prática, foi que eles realmente conseguiram ter essa noção. Tanto que eu fiz essa mesma pergunta de novo, pra gente conseguir comparar essas diferenças, né? E aí depois, quais que foram as respostas dele? Sim, depois que o Rogério introduziu a apresentação prática, eu acho que eles entenderam muito mais o que a economia de comunhão tem como objetivo, né? Tanto que nossa nuvem de palavras no final foi completamente diferente da no início. No final nós tivemos fraternidade, justo, erradicação da pobreza, entre várias outras. Então eu acho que essas nuvens de palavras que a gente acabou fazendo foi essencial para a gente conseguir comparar bem esse antes e o depois dessas impressões. Eu acho que foi um sucesso. Sim, foi um sucesso. Nós utilizamos como uma das nossas principais bases legais a Resolução número 7 de 2018, que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as principais diretrizes para a extensão curricular dentro dos ambientes acadêmicos das universidades. Após isso, a Resolução número 9 de 2020 da Consunive, da Universidade do Estado do Amazonas, aprovou as principais diretrizes para aplicar os projetos de extensão dentro das universidades do Estado do Amazonas. Após isso, a nota técnica conjunta número 1º de 2023 da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UEA, também veio trazendo como um componente curricular obrigatório dentro da carga horária dos acadêmicos, representando 10% da carga horária que eles precisariam realizar os projetos extensionistas. Nós focamos em algumas diretrizes, como a interdisciplinariedade, trazer essa questão do impacto social para a sociedade e também uma transformação dos alunos, tanto nós, como acadêmicos da UEA, como os alunos também do Laveniense. Essas foram as nossas principais bases legais que formaram esse projeto de extensão, que é a Escola e Comunhão, incentivando o empreendedorismo social na juventude.
O público-alvo do nosso projeto eram os alunos do terceiro ano do ensino médio do Laviniense e a turma é composta por 37 alunos. Do total de alunos, 27 alunos estavam presentes no dia da execução do nosso projeto e isso representa 72,9% da turma. Como os resultados esperados, nós tínhamos realizar o projeto em sua totalidade, sensibilizar os alunos quanto à importância da economia de comunhão, propagar os ensinamentos da economia de comunhão, conectar pessoas e concretizar a comunhão. Logo após a apresentação, a gente aplicou um formulário para ele, foi entregue um formulário para os alunos que estavam presentes, um formulário com 6 perguntas que continham justamente questões sobre a economia de comunhão para a gente medir a compreensão deles. A gente, na hora de puxar os resultados, né, depois que eles responderam, a gente reuniu todos eles, fizemos a correção e aí, em seguida, a gente colocou ele meio que computou os dados e a gente decidiu basear o nível de compreensão deles através da escala Likert entre compreendo totalmente, compreendo parcialmente, compreendo minimamente e não compreendo. 80% resultou em 80% dos alunos compreendendo totalmente o assunto e 19,2% dos alunos compreenderam parcialmente o assunto. Tendo em vista isso, foi concluído que nosso projeto a gente alcançou os objetivos do nosso projeto, que é justamente fazer eles compreenderem e em seguida vão estar passando alguns comentários de como o nosso projeto vai repercutir e a gente espera que repercute na vida dessas pessoas e o quanto de fato foi impactante para elas. Oi, meu nome é Maria Clara. Oi, eu sou a Ana. E a gente acabou de ver a palestra dos alunos da UEA sobre a economia de comunhão. E eu achei muito interessante porque é um conceito que eu não conhecia, mas eu vou conseguir aplicar na minha vida tanto pessoal quanto profissional para ter uma vida mais empática, fraterna e altruísta. Eu acho que é um conceito muito bom para se aprender saindo da escola, porque querendo ou não, a gente tem novos desafios para enfrentar ano que vem na universidade e conceitos novos podem trazer novas experiências também. Agora, com o encerramento do projeto, eu gostaria de agradecer a disciplina de Políticas Públicas e ao professor Ranieri Mazzilli por ter nos dado a oportunidade de realizar esse projeto de extensão e principalmente a minha equipe maravilhosa, a Aline Gibson, o João Gustavo, a Cassandra e a Larissa, que realmente a gente esteve muito unido durante todo esse projeto e a gente pode dizer que foi um sucesso, a gente alcançou os resultados que a gente quis, então eu queria agradecer realmente essa oportunidade que a gente teve. A gente também gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores, o Restaurante da Terra, Café da Ribeira e a Lopiano Pizzas, além também do nosso convidado, que foi o dono da Lopiano, o senhor Rogério Cunha, a Escola Laviniense, que nos disponibilizou o espaço, e também os alunos, que prestaram atenção durante todo o projeto e se comprometeram com a nossa proposta. Muito obrigada. Muito obrigada. Já? Desculpa. Ai, gente, não é Copa do Mundo, não. Agora tá melhor? De ouvir? Tá melhor? Tá bom, tá. Tá, ok. Tá. Aí, como? Look pra amanhã. Patrocínio. Quem é o patrocínio?